como clarear o cabelo mais, qual que é o melhor descolorante que tem, se o descolorante da pessoa é o descolorante certo para fazer o trabalho que ela está fazendo. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E hoje nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre descolorantes. Por que eu resolvi falar sobre descolorantes? Porque muita gente me pergunta, eu recebo perguntas todos os dias pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, sobre isso, como clarear o cabelo mais, qual que é o melhor descolorante que tem, se o descolorante da pessoa é o descolorante certo para fazer o trabalho que ela está fazendo. Enfim, eu recebo isso muito esse tipo de pergunta. Então eu resolvi falar sobre os descolorantes, falar um pouco mais sobre essa categoria de produtos tão usada por nós e que pode gerar muita dúvida também, né? Então, vamos começar. Eu quero começar pelos tipos de descolorantes, tá? Existem vários tipos de descolorantes, eu quero falar sobre alguns dos principais, tá? E eu quero que você coloque aí também nos comentários qual é o tipo de descolorante que você usa. Então, olha só, o que eu chamo do tipo X-Tons é o quê? É o descolorante principal de todas as marcas, né? Aquele descolorante que fala, clareia até 7 tons, 8 tons, 9 tons em alguns casos, né? Então, o que é isso? É o descolorante geralmente que tem o maior poder de descoloração e ele é meio que multifunção, né? Você consegue usar ele no papel, na touca, no ar livre, né? Mãos livres, ar livre. Enfim, ele é o mais versátil, digamos assim. É o tipo de descolorante que eu uso geralmente, é o tipo de descolorante que a maioria usa, tá? E acaba sendo o que tem a maior capacidade de clareamento, o maior poder de clareamento está nesse tipo de descolorante, no descolorante principal de qualquer marca, tá? E aí a gente tem também algumas marcas, vou dar uma ajeitadinha aqui. Algumas marcas lançaram muitas vezes, né, muitas marcas lançaram o tipo de descolorante chamado de Free Hands, Free Lights, Free alguma coisa, né, ou mãos livres. O que isso quer dizer? Dá um tempinho aqui pra galera resolver. Viu, gente? A gente teve aqui hoje muitos problemas, estão ainda remexendo aqui. Mas o que é esse? Que tipo é esse, Felipe? Que tipo que é esse de Free Hands, né? Eu sei que o da Vela chama Free Lights, eu sei que a L'Oréal também tem, várias marcas têm esse daqui que foi criado com essa história de fazer a descoloração, as luzes, né? A mãos livres, sem papel, sem, enfim. E como que funciona esse daqui? Geralmente ele tem uma capacidade de clareamento um pouco menor, mas promete conseguir agir mais tempo sem a necessidade de fechar no papel ou, enfim, fechar com alguma coisa, né? Ele promete ter uma durabilidade maior, ele promete não secar, mesmo que estiver ao ar livre, tá? Por que eu estou falando que promete isso? Porque alguns não conseguem cumprir plenamente esse papel, tá? E por que você não usa esse, Felipe? Primeiro, né, um dos conceitos básicos para a gente conseguir clareamento é a temperatura, tá? É a temperatura. Quando você tem uma baixa temperatura, você não tem tanto clareamento. E quando você faz freehands, quando você deixa ao ar livre, você deixa de aproveitar o calor do couro cabeludo, o calor da cabeça, o calor do corpo humano para conseguir clarear melhor, tá? Então basicamente, por isso que eu não uso isso aqui. Geralmente eles falam que clareia menos mesmo, até pelo fato de você usar ele mãos livres. Por que eu não uso esse? Porque eu consigo com esse daqui, com uma equalização de mistura, eu consigo deixar ele numa consistência bacana para conseguir fazer, inclusive, mãos livres. Aliás, mesmo os trabalhos à mão,
de mãos livres, de ar livre que eu faço, eu não deixo ao ar livre. Eu costumo fechar esse cabelo para eu conseguir um clareamento melhor e mais consistente. Tá? Não só isso, tem toda a técnica de aplicação também que faz uma grande diferença. Tá? Outro tipo que saiu há algum tempo já são os sem amônia. Bacana, uma categoria muito bacana de descolorante que acaba permitindo, né, pelo menos até então, pode ser que se descubram novas coisas mais para frente com o avançar da ciência, mas por enquanto é um tipo de descolorante que dá muito certo para quem tem alergia e alguns médicos até autorizam usar o descolorante sem amônia em mulheres grávidas, tá? E aqui eu quero fazer um parênteses que é o seguinte: nunca faça luzes em uma pessoa, em uma mulher grávida, sem autorização expressa do médico. Tá? Existem várias evidências científicas por aí que você pode buscar e encontrar, mas uma delas eu tive a oportunidade de ver, né, uma apresentação no Congresso Internacional de Tricologia que eu fui há algum tempo atrás, em que eles apresentaram uma pesquisa bem ampla até, feita com a ação da amônia nos bebês e na saúde em geral. Tá? Mas nos bebês, né, em mulheres grávidas, a amônia, né, a amônia que é liberada mesmo ali no cheiro, pelo descolorante, ela vem a ser extremamente prejudicial, podendo realmente trazer algumas consequências catastróficas para o bebê que está na barriga da mamãe. Então, eu não uso descolorante com amônia em mulheres grávidas e só uso o sem amônia quando o médico autoriza. Tá? Então, é também uma opção de menos agressão para o fio e principalmente menos agressão à saúde. Problema dos descolorantes sem amônia: eles são mais lentos para clarear e eles tendem a clarear menos tons no final de tudo. Né? Quando eu uso sem amônia, isso é facilmente compensado através de uma técnica mais consistente, uma técnica científica de aplicação do descolorante. Né? O jeito que você pincela esse descolorante no cabelo, você consegue criar uma abertura de tom muito maior. Né? E eu costumo dizer, e isso eu comprovei na prática, que quando você usa uma técnica de aplicação consistente, você consegue clarear até 3 tons a mais do que se você não usar. Como que eu consegui ter essa evidência de que uma aplicação científica pode fazer você clarear até 3 tons a mais? Porque eu comecei, né, no começo da minha carreira, quando eu decidi realmente enfrentar essa parada de fazer loiro e fazer, eu comecei a ter muito sucesso, eu desenvolvi muitas técnicas, mas eu ainda não tinha muita noção do poder da técnica de aplicação. Né? Então o que aconteceu? Em determinado momento eu comecei a ter assistentes que trabalhavam só comigo e eu comecei a colocar eles realmente para fazerem uma parte dos cabelos que eu fazia, né? Por 2 motivos: para agilizar o meu tempo e também para já colocar eles em evidência para que eles pudessem crescer, etc. E o que aconteceu foi o seguinte, foi uma coisa muito curiosa. Num dos cabelos que eu estava fazendo, eu estava com o meu assistente ali e pedi para ele, né, eu mostrei para ele como fazia, etc, a parte de trás, falei para ele, ó, faz essa parte aqui de trás, eu vou lá para frente, a gente se encontra no meio do cabelo e tá tudo certo. Então eu expliquei tudo para ele e mandamos bala. Só que é o seguinte, como eu não tinha ainda muita noção de como era poderosa essa técnica de aplicação, o que aconteceu? Aconteceu que eu acabei não passando para ele exatamente o jeito de aplicar o descolorante, porque para mim, sinceramente, isso era uma coisa que era mais tranquila. E aí o que aconteceu? Quando a gente terminou, etc, e fomos começar a tirar, dava para ver exatamente qual era a mecha que eu tinha feito e que ele tinha feito, porque a minha mecha já tinha chegado no 10 e a dele ainda estava passando pela altura de 7. Né? Isso na mesma região da cabeça, o mesmo tempo de pausa, tudo mais. Então, o que aconteceu foi que eu descobri que realmente essa técnica científica de aplicação do descolorante
pode fazer você clarear até 3 tons a mais do que você está acostumado, tá? E quando você aplica isso num descolorante sem amônia, que é um descolorante que tende a clarear menos, ou mesmo no freehand ali, que tende a clarear menos tons, o que você consegue é clarear mais tons e principalmente clarear ele mais rápido. Por que principalmente clarear ele mais rápido? Porque quando você faz o cabelo clarear mais rápido, você poupa a saúde capilar, né? Então você melhora o resultado final, né? Porque, gente, saúde capilar, tá? Ela define a qualidade da cor que você vai ter no final, a qualidade do brilho desse cabelo no final do processo. Então você vai ter cor muito mais bonita, cor muito mais deslumbrante mesmo, e você vai conseguir chegar na cor com mais facilidade, e principalmente você vai conseguir clarear mais tons também quando você está trabalhando com um cabelo saudável, tá? Então existe essa coisa de fazer as luzes e depois recuperar o cabelo. Eu faço ao contrário, e o certo é o contrário. Primeiro você cria condições para aquele cabelo clarear o máximo possível. Depois você usa técnicas para conseguir clarear mais rápido ainda e conseguir chegar no tom sem precisar ficar matizando e etc, que eu não uso matização. Mas enfim, quando você tem um cabelo saudável, quando você trabalha num cabelo saudável, o que acontece é que você consegue um resultado infinitamente melhor. Tá? É interessante até porque quando você vai num médico, por exemplo, fazer algum procedimento estético, tá? Eu tive com a minha esposa esses dias numa consulta e foi muito engraçado, porque a médica contou uma história interessante, que tinha uma paciente dela que tinha diabetes, né? Começo de diabetes, estava um pouco alterado o exame dela, e ela falou o seguinte, é o seguinte, para sua cirurgia dar certo, você precisa estar com os seus exames tudo bonitinho, tá? Então o que acontece? Quando você vai você vai fazer um cabelo e ele está danificado, por exemplo, você não deve fazer, você deve primeiro recuperar esse cabelo, né? Porque, por exemplo, no caso da cirurgia, o que aconteceu? A médica falou para ela, nós só vamos fazer quando o teu exame estiver ok. Tá? Por que isso? Porque quando a saúde está em dia, a chance de sucesso aumenta absurdamente. Tá? Então, principalmente uma cirurgia estética, imagina. E aí o que aconteceu foi, só para terminar a história que ela contou, essa paciente dela acabou falsificando o exame dela e acabou fazendo a cirurgia, e é claro que deu problema. Ela não morreu nem nada disso, mas deu problema em cicatrização, etc. Por quê? E aí o que aconteceu? Aconteceu que essa cirurgia dela não ficou tão boa, era uma cirurgia estética, não ficou tão boa quanto poderia ter ficado se ela tivesse tratado primeiro. Felipe, mas medicina não tem nada a ver com cabelo. Gente, cabelo é uma parte do corpo. Apesar de ser uma estrutura que não tem atividade celular, né? Eu não gosto de falar que o cabelo é morto, então eu falo que não tem atividade celular, que tecnicamente é a mesma coisa, mas apesar dele não ter atividade celular, ele é uma estrutura, né, biológica. Então, uma estrutura que saiu da gente, foi formado pelo corpo humano, então ele tende a ser mais ou menos a mesma coisa. O último tipo de descolorante são os chamados são os descolorantes com queratina. Com queratina, tem uns que é com óleo não sei das quantas, que é com tratamento, com colágeno, com isso, com aquilo, etc. Felipe, o que você acha desses descolorantes? Acho ótima a iniciativa de colocar tratamento no descolorante, tá? Só que isso não dispensa o uso de tratamento prévio, o uso de tratamento durante e o uso de tratamentos depois das luzes, tá? Apesar dele estar ali no descolorante, na formulação do descolorante, isso é uma coisa que vai ser facilmente destruída e não vai ter o mesmo efeito do que um tratamento específico, né? Por exemplo, eu já fiz luzes, por exemplo, com um descolorante que tinha, né? Estava escrito com queratina, blá, blá, dispensa o uso do Plex. O que aconteceu, né? Plex, para quem não sabe,
é aquele concentrado criado e desenvolvido especificamente para você misturar no descolorante e no oxidante para poder fazer uma defesa da saúde capilar, né? Melhorar a saúde capilar, evitar que o descolorante agrida tanto. E o que aconteceu foi que não teve muita diferença descolorante que não tem queratina, né? Na prática não teve muita diferença. O que fez a diferença? Quando eu adicionei o Plex, o tratamento antes e o tratamento pós. Então, não usem como muleta, não use como muleta o fato do descolorante ter algum tipo de tratamento, tá? Pega e manda bala, faz os tratamentos necessários para você conseguir ter um resultado sensacional. Então, esses são os principais tipos de descolorante. Eu sei que tem infinitos, tem descolorante, né? Tem o tipo de descolorante branco ou descolorante azul, Felipe? Olha, tanto faz, porque o pigmento ali em si, ele é mais para te dar clareza na hora de olhar do que para pigmentar o cabelo propriamente dito, tá? Então, por exemplo, você tem o descolorante azul, o descolorante branco. Eu tive experiências melhores por coincidência, tá? Por coincidência, melhores geralmente com descolorantes azuis. Mas, por exemplo, tem o descolorante Teve um descolorante que eu testei que era branco, que era um dos top 3 que eu já experimentei, tá? Inclusive, há algum tempo atrás, eu fiz uma experiência, isso não foi divulgado, tá? Eu vou só contar como foi essa experiência. Eu peguei, se não me engano, 8 ou 9 descolorantes diferentes e fiz um teste científico com esses 8 ou 10 no mesmo cabelo, etc., para ver qual clareava mais, qual clareava em mais ou menos tempo e principalmente como ficava a saúde capilar, tá? E eu lembro que eu fiz com esses 10, eu coloquei os cabelos no microscópio para olhar através do microscópio, conseguir ver melhor ali a estrutura do cabelo, como ficou e etc. E esse pó branco, que não era azul, era branco, foi o melhor. Ele foi o melhor equilíbrio que teve. Porque é o seguinte, teve um lá que foi o que mais abriu, que conseguiu abrir mais tons, só que ele destruiu muito cabelo. Teve outro que não destruiu nada do cabelo, só que também não clareou tanto. Então eu peguei e fiz uma média, né? Qual que foi a média? Qual que foi o que melhor clareou e deixou a saúde melhor? Então eu peguei o mais equilibrado, era um descolorante branco. Então, branco ou azul, tá? Não é isso que vai fazer a diferença para o seu resultado, para o resultado dos seus loiros, tá? Como que... Então, beleza, esses são os tipos, tá? Principais, assim. Eu sei que existem, voltando a falar, eu sei que devem existir aí centenas de tipos de descolorante, mas basicamente é isso daí, tá? Ah, só um adendo, sem amônia, Felipe, destrói menos? Sim, ele destrói menos e também clareia menos, né? E tá tudo bem, vai depender do que é que você quer ali, do que você vai priorizar em cada um dos casos, tá? Então vamos partir aqui para cá, ó. Como o descolorante age? Basicamente, o descolorante, ele degrada, ele destrói o pigmento natural do cabelo, tá? Retirando ele, né? Não é bem isso, mas só para o entendimento ficar mais fácil, dissolvendo as melaninas ali, né? Que foram fabricadas e formadas pelo nosso corpo, tá? Então, basicamente, é assim que ele age. Só que é o seguinte, como ele tem que destruir a queratina, né? Não é a queratina, a melanina, ele acaba, né? Imagina que você precisa, por exemplo, eu preciso abrir um buraco numa parede, tá? E para fazer uma porta. Por mais que seja cuidadoso, que ali o empreiteiro seja super cuidadoso para fazer o corte certinho da porta, o que vai acontecer? Não vai destruir só ali, vai destruir, né? Vai causar aquele monte de buracos ali em volta da porta e que depois vai precisar ser reposto. Então é a mesma coisa, o descolorante ele foi criado para descolorir, para agir direto nos pigmentos naturais do fio, oxidá-los e destruí-los, tirá-los do cabelo, certo? Só que, junto com isso, né, a mesma coisa, você joga uma rede
de pescaria para pegar, sei lá, atum, mas vira e mexe vem outros tipos de peixe. Por quê? Porque você não tem um controle tão preciso, né? Lembra, gente, a gente ainda não tem tecnologia de nanorobô no descolorante, né? Que tem filmes de ficção científica, que aí o robozinho vai lá e sabe exatamente onde tirar sem destruir, e se ele destruir, ele põe no lugar de novo. Não existe isso. Existe o que? Reação química. A reação química você controla até certo ponto. Então, ele vai destruir o pigmento natural, mas vai destruir também o cabelo, a estrutura capilar, né? Então, como ele age? Olha só, aqui, esse gráfico, tá? Eu sei que cabeleireiros geralmente não curtem muito essa história de gráfico e tal. Tem muita gente que gosta de aprender só na prática, e eu fico muito triste com isso, porque quem aprende só na prática não aprende, só imita, tá? E eu não formo papagaios imitadores, eu formo águias que conseguem enxergar de cima das nuvens, conseguem enxergar muito mais claramente tudo. Então, aqui esse gráfico é o seguinte, ó. Em vermelho nós temos a erosão do cabelo, ou seja, ó, aqui é a intensidade e aqui é o tempo. Então, quando você coloca o descolorante no cabelo, o que, que acontece? Ele começa a destruir e clarear ao mesmo tempo. E o gráfico da destruição é assim, ó, conforme vai passando o tempo, ó, ele vai ficando mais ou menos assim. Vai passando o tempo, ele vai aumentando cada vez mais o seu poder de destruição. E como funciona o clareamento? A hora que você coloca o descolorante, eles começam aqui ao mesmo tempo, ó, e o clareamento ele já é assim, ó. O gráfico dele é assim, ó. E aí depois ele começa a clarear menos, tá? Então, olha só, a gente tem um grande clareamento no começo, que depois cai, e a destruição, ela tende a aumentar cada vez mais. Por que esse gráfico é importante? Porque quando você entende isso, e você sabe aqui, ó, que tempo é esse em que as duas coisas se cruzam ali, ou seja, em que momento que o descolorante passa a destruir mais do que ele está clareando, né? O pessoal do Instagram não está vendo. Aí. Em que momento que isso acontece? Que, né, ele destrói, clareia e aí diminui o clareamento e continua aumentando a destruição. Qual que é esse momento aqui? Esse momento aqui, ó, dependendo, né, tá ali entre 1 hora e 15, vamos por aqui, e 1h45 a 2 horas, tá? Então, nesse momento, adianta você deixar descolorante mais do que 1h30, por exemplo? 1h40? Não adianta, por quê? Porque aí, a partir dali, ele está só destruindo. Ele praticamente não está clareando mais nada. Então, se chegou nesse tempo e você não conseguiu chegar no tom ainda, o que você tem que fazer? Começar esse gráfico do zero. Então, você vai tirar aquele descolorante que está só destruindo, fazer uma nova fórmula para ele começar do zero. Tá? Não é aconselhável, por quê? Porque você tem uma grande destruição, obviamente, né? Quanto mais tempo você deixa, pior é para a saúde capilar. Então, o certo é você conseguir ter uma técnica que você consiga abrir o tom tão rápido a ponto de você aproveitar esse pico máximo aqui do clareamento antes que ele chegue antes que ele fique menos do que o quanto vai destruir. Tá? Então, é assim que ele age, é assim que o descolorante age. Quando você entende isso e consegue usar uma técnica mais consistente para clarear mais rápido, você consegue driblar essa história e você, né, junto com todos os tratamentos que precisam ser feitos antes, que precisam ser feitos durante, que precisam ser feitos depois, você ainda poupa a saúde capilar ao conseguir um clareamento mais rápido. Tá? E aqui eu quero fazer um adendo. Pessoal que gosta de fazer loiro só com um oxidante de 20 volumes, galera, é o seguinte, o oxidante de 30 volumes, ele é mais agressivo? É, só que ele é muito mais rápido também. Tá? Então precisa ter um equilíbrio disso. Se você usa só 20 volumes, em alguns cabelos você está perdendo a chance de poupar a saúde do cabelo. Olha só, eu sei que é contra-intuitivo total, tá?
é algo que você fala, né, dá um nó. Assim, é a primeira vez que a gente ouve. Mas, em alguns casos, o oxidante de 30 volumes, ele vai agredir menos do que o de 20 volumes. Por quê? Porque o de 20 volumes você vai precisar deixar mais tempo. E se você precisar passar desse ponto aqui com o de 20 volumes, ao passo que se você fizesse com o de 30 e conseguisse bater aqui, ó, tirar antes disso aqui, significa que você conseguiu poupar mais a saúde do cabelo. Olha só que interessante. Então, galera, a nossa ciência, a ciência do descolorante, a ciência da descoloração, a ciência das luzes, ela não é uma ciência exata, ela depende de vários fatores e você precisa começar a entender isso. Se você já não está começando. Se você está começando, você precisa se aprofundar nesse entendimento. Porque isso daqui é libertador. Quando você entende, às vezes é melhor você usar um oxidante de maior volumagem, é melhor para a saúde do cabelo. Quando você sabe disso e você usa isso e vê isso acontecendo à sua frente, cara, é muito gratificante, é muito legal e você passa a ser muito mais respeitada. Tanto por clientes, como por colegas, como pelo que quer que seja. Tá? E aí, Felipe, mas você não falou do 40 volumes. É porque eu quero entrar aqui, ó, no nosso próximo ponto, que é o que eu chamo de efeito soufflé. O que é efeito soufflé, Felipe? Se você conhece o chocolate, eu estou falando do chocolate mesmo, chocolate soufflé, você sabe que ele é um chocolate aerado. E se ele é um chocolate, por que eu chamei de efeito soufflé então? Eu chamo de efeito soufflé aquele efeito quando o descolorante incha e fica super aerado. E o que acontece é que quando o descolorante aera, quando ele cria ali ar, né, cria aquelas bolhas de ar e incha, o que acontece? Ele para o clareamento. Por que ele para o clareamento? Porque para clarear precisa de duas coisas básicas, tá? As duas coisas principais para você conseguir clarear um cabelo é contato do descolorante com o cabelo e temperatura, tá? Temperatura já falamos um pouquinho e o efeito soufflé é principalmente a questão do contato. Quando o descolorante aera, ele perde o contato com o cabelo. Ele estava ali em contato, reagindo ali na superfície do cabelo. E aí ele aera, cria ar, o que ele acontece? Ele se afasta da superfície do cabelo. E quando ele se afasta da superfície do cabelo, acontece o efeito soufflé e o cabelo para de clarear. É isso que acontece. Então, o efeito soufflé ele é muito maléfico. E ele tem várias causas, tá? Uma das causas principais, vamos pôr aqui as causas em preto. Tá? Então, causas. Resíduos MHD. O que é isso? Resíduo metálico, halogênio ou derivado de petróleo. Tá? Se tem esse tipo de resíduo, esse tipo de resíduo reage violentamente com o descolorante e destrói, além de destruir o cabelo, provoca o efeito soufflé. Felipe, o que é resíduo MHD? Olha, no meu canal tem um vídeo que eu falo profundamente sobre isso. Na verdade, ele está dividido em duas partes, que é quando eu falo os 5 maiores vilões da cor. Então é só você digitar os 5 maiores vilões da cor que você vai achar esses vídeos aí sobre os resíduos MHD e como combater. Tá? Outra coisa que causa o efeito soufflé, tá? Então o resíduo MHD, uma das coisas que pode causar o efeito soufflé é o oxidante, a força do oxidante. Se você usa 40 volumes, por exemplo, 40 volumes ele tem muito mais chances de provocar o efeito soufflé do que o de 30, que tem ainda mais chances do que o de 20. Só que o de 40 para o de 30 é muito. Essa diferença é muito grande do efeito soufflé, tá? Do 40 volumes e assim sucessivamente, né? Tem uma galera que ainda usa as de 50 volumes, 60 volumes. Deus me livre! Aliás, isso me lembra de uma história muito interessante que tem até uma cabeleireira que trabalha com a gente aqui no meu salão e ela tem seus quase 60 anos de profissão e ela falava que na época dela ela usava o oxidante de até 120 volumes, né? Que ela começava aqui
de trás com o de... Como é que era? Começava com o de 20, passava pro de 30, passava pro de 40, passava pro de 60 e aí fazia as últimas mechas com o de 120. E aí ela punha as mechas de 120, ia pro lavatório e lavava tudo de uma vez. Mas não aconselho fazer isso, tá? Inclusive vinham em vidro, porque simplesmente ela derretia o plástico se viesse em plástico como vem hoje. Mas enfim, isso é só um adendo, tá? Então a X de 40 ou mais pode causar o efeito soufflé muito mais. Ah, mas a de 30 não causa, Felipe? Pode causar, mas de 40 para cima ela tem muito mais chance de causar, tá? E aqui eu falo para vocês, eu praticamente não uso oxidante de 40 em luzes. Eu uso em coloração sim, porque tem, né, algumas coisas, mas em luzes eu praticamente não uso. Por quê? Porque a técnica de aplicação do descolorante me permite clarear com 30 volumes mais do que com de 40 volumes. Justamente por causa disso, porque de 40 volumes ela inevitavelmente vai ter pelo menos um pouquinho de efeito soufflé, tá? E a de 30, você consegue ficar zero efeito soufflé? Consigo. Dá para fazer. Uma outra coisa que pode causar o efeito soufflé é a composição do descolorante. Tá? Como assim? Tem alguns descolorantes que causam mais efeito soufflé e outros que causam menos. Como que é essa composição, Felipe? Olha, ainda não existe assim. Eu não encontrei ainda nenhuma evidência ou nenhum estudo científico de que é que faz. Mas a gente sabe, por experiência própria, que tem alguns que fazem e outros que não. Como que eu vou saber, Felipe? Testando. Testar produtos deveria ser uma das principais atividades de um cabeleireiro profissional, de um colorista profissional, de uma pessoa que se diz especialista em loiros. Testar produtos é parte do aprendizado e parte do seu trabalho mesmo em entregar loiros perfeitos, tá? Então, testando, MHD é só você retirar esses resíduos do cabelo antes de fazer as luzes e oxidante de 40 evitar usar, tá? Na minha opinião, a oxidante de 30 volumes é uma das mais estáveis, uma das mais bacanas, é uma das que tem o melhor, a que tem o melhor equilíbrio para fazer loiro, tá? Eu uso de 80% a 90% das luzes que eu faço, eu uso, dos loiros, né, que eu faço, eu uso a de 30 volumes. Tá? Por quê? Porque ela tem pouco efeito soufflé, bastante velocidade de clareamento, ela tem um equilíbrio que, na minha opinião, na minha visão, é o melhor equilíbrio para fazer loiro. Tá? É claro que vão ter casos que eu vou usar o de 20, é claro que vão ter casos que eu vou usar o de 40, mas a de 30 é o que tem um equilíbrio melhor. E aqui entramos numa coisa interessante, que é o descolorante. São os descolorantes. Eu não sei se parece um pato, tá? Mas essa foi a intenção, eu até pedi para a Bia desenhar para mim. Mas parece um patinho, né? Eu não queria que ficasse muito parecendo um cisne, porque é pato mesmo. Descolorante pato. O que é descolorante pato? Se você me acompanha há algum tempo, você já deve ter me ouvido dizer sobre produto pato. Tá? O que é produto pato? Produto pato é aquele produto que promete fazer um monte de coisa e não faz nenhuma das coisas direito. Por exemplo, um pato. Um pato, ele anda, ele voa e ele nada. Mas ele anda mal, nada mal e voa mal. Ou seja, ele faz tudo. Ele tem as três coisas. Ele anda que nem qualquer animal, qualquer réptil, por exemplo. Ele voa como qualquer ave e ele nada como peixe. Só que ele não faz nada direito. Né? Tudo, ele voa curtas distâncias, ele anda desengonçado, nada muito devagar e desengonçado. Então o que é produto pato? Produto que promete fazer um monte de coisa, mas não faz nada direito. Tá? O que é um exemplo de descolorante pato? Os descolorantes com pigmento são descolorantes pato. Felipe, descolorantes com queratina podem ser considerados pato? Podem. Descolorante é feito para descolorir. Então, procure o descolorante que faça o trabalho de descoloração melhor possível. Né? Então,
o melhor possível. Depois você vai adicionar as outras coisas que você quiser, por exemplo, tratamento, por exemplo, pigmentação e etc. Tá? E eu sei que muita gente vai me perguntar, e muita gente me pergunta, qual a melhor marca de descolorante? Olha, depende do ponto de vista. Aqui clareia mais, aqui é mais saudável, aqui é mais equilibrada. Não tem como eu saber. São centenas, quiçá milhares. Não sei qual que é a melhor. Mas eu digo para vocês o seguinte, a influência de um produto, tá? A influência de um produto deixa eu ver se dá para ler aí. Bom, ó, a influência do produto, tá? Produto. No final do seu trabalho, no resultado do seu trabalho, o produto participa com 10%. Tá? E os outros 90% do resultado que você vai ter em loiro é o seu método. É como você usa aquele produto. Tá? Eu já fiz vários... eu fiz inclusive um cabelo completo, um loiro com produtos baratos. Inclusive eu fui isso antes da quarentena, eu fui numa loja de cosméticos aqui da minha cidade, comprei os produtos mais baratos que eu encontrei naquela loja e fiz um loiro com aqueles produtos, descolorante, oxidante, os tratamentos, eu peguei tudo do mais barato, e fiz um loiro claríssimo, tranquilo, extremamente saudável. Por quê? Porque o lance é o quê? É o método. É o método. Tá? Foca no método. Qual a marca de produto? Sempre que você perguntar, qual a melhor marca de produto? Qual a melhor marca de descolorante? Lembra de uma coisa que eu vou falar um pouco mais também na Semana Loiros Perfeitos, que é a síndrome do produto milagroso. Tá? Então lembra disso. Você pode ter esta síndrome do produto milagroso. Esquece isso, foca no método, foca no que você tem controle. Você tem controle na fabricação do produto? Não. Você tem controle para saber exatamente qual a melhor marca? Não. No que você tem controle? O jeito de usar isso. Tá? Oxidante. Qual usar? Bom, eu praticamente já respondi essa daqui. A mais equilibrada que eu aconselho é 30 volumes. Mas vão ter trabalhos que você vai usar de 20 volumes. Tem trabalho que eu uso de 10 volumes. Tá? Tem trabalho que eu uso de 40 volumes. E tem trabalho até que eu uso uma que é de 6 volumes. Qual que é o grande lance disso aqui? O quanto cada um clareia e a velocidade. Quanto mais concentrado, maior velocidade. Então é isso que você vai procurar. Maior a velocidade e maior o número de tons que você consegue abrir. Tá? Então, basicamente, é isso. Né? Por exemplo, ó, só para você entender, deixa eu ver se eu consigo afastar aqui um pouquinho. De 40 volumes, você vai clarear entre 8 e 10 tons. 8 e 9 tons, né? 10 tons a gente nunca vai chegar. Né? O que eu quis dizer é que chegar no 10. 8 a 9 tons. 30 volumes você vai clarear de 6 a 8 tons. 20 volumes você vai clarear de 4 a 6 tons. 10 volumes você vai clarear de 2 a 4 tons. 2 a 3 tons a de 10. E a de 6 volumes você vai clarear ali de 1 a 2 tons. Tá? Que é possível clarear. É possível clarear esse tanto aqui. Agora, por exemplo, quando você pega a de 30 volumes, a não ser que você pegue um preto azulado para clarear, né, 6 a 8 tons, tá tranquilo, né? Você consegue trazer um cabelo que está no tom 2, 3 ou 4 para um tom 10. Então, não tem essa necessidade extrema de usar 40 volumes.
tá? E o 20 volumes, alguns 20 volumes, o que eu falei que eu prefiro 30 é por causa da velocidade, porque se eu vou clarear 4 tons, por exemplo, 4, 5 tons, eu ainda prefiro a de 30 volumes, porque eu clareio mais rápido e acabo poupando a saúde capilar, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem aí como uma visão geral dos descolorantes. Se você gostou, eu quero que você curta esse vídeo, que você compartilhe aí com os seus colegas, me siga e ative a sinetinha do YouTube, se você estiver me assistindo pelo YouTube, ative as notificações no Facebook e no Instagram também. Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, um grande abraço e sucesso sempre!